Beleza, galera? Bora para mais uma aula aqui no curso. É uma aula introdutória. Queria falar com você rapidamente sobre os 21 dias de desafios, tá? Os 21 dias de desafios vão começar na nossa terceira semana, tá? Então, provavelmente vai começar numa segunda-feira e vai ter a primeira aula, passa uma semana, na outra semana, na segunda-feira, a gente começa, beleza? Qual é a ideia dos 21 dias de desafio, né? Eu comentei já da importância dos desafios na aula anterior, e porque também muitas pessoas que eu conversei sobre um possível curso para ajudar as pessoas a superarem a timidez, inclusive na minha vida também eu vi o quão importante eram os desafios. As pessoas falavam para mim muito, cara, eu acho que tudo que eu vejo para um curso de autoconfiança, para um curso para superar a timidez, é ter atividades práticas, é ter coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida e tudo mais. Eu falei, putz, legal, porque essa é uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos anos. Eu pegava o seguinte, eu pegava um conteúdo específico de alguém, eu lia um livro, eu via um vídeo no YouTube, ou eu participava de um curso específico, e aí eu sabia, por exemplo, eu preciso me tornar um melhor vendedor. Tá, beleza. Para eu me tornar um melhor vendedor, o que, que eu tenho que fazer, né? Como é que eu desenvolvo talvez uma mentalidade mais vendedora? Então, eu ia pensar em, sei lá, 10 tarefas, 10 atividades que eu poderia fazer. Umas mais simples, outras mais curtas, mais longas, mais complexas talvez. Então, para essa atividade, eu estou fazendo aqui um brainstorm com você agora. A primeira poderia ser, para eu poder me tornar mais vendedor, a primeira poderia ser, eu poderia assistir um vídeo sobre vendas no YouTube. Beleza, é uma atividade. A segunda, eu poderia uma possível eu poderia tentar vender alguma coisa minha aqui que eu não vendo, que eu não uso. A terceira, eu posso tentar influenciar uma pessoa na minha casa a assistir um determinado tipo de filme ou fazer um determinado tipo de coisa, até porque vender não necessariamente é quando a gente vende algo, mas é quando eu influencio alguém a fazer alguma coisa. Entende a parada? Eu começo a pensar em atividades específicas das quais vão me ajudar a desenvolver essa atitude vendedora. E isso, cara, é fundamental. Fundamental. Inclusive, as próprias. Já tem várias e várias pesquisas, várias e várias ah, teorias também, né? Inclusive tem a teoria cognitivo-comportamental, que é uma das que eu mais gosto dentro da psicologia, que fala muito sobre essa questão, a teoria da exposição, por exemplo, né? Que a gente está sempre praticando. O próprio coaching é baseado nessa ideia de desafios, né? Você estabelecer tarefas, coisas específicas que você pode fazer para você desenvolver aquilo que você está precisando, tá? E se você sair desse curso com essa mentalidade de que tudo que você sabe que você precisa melhorar, você conseguir aplicar ela, você conseguir enxergar ela dentro de uma tarefa, ótimo, ótimo. Você já, eu acho que assim, é um resultado esperado incrível. Eu tenho certeza que vai ser revolucionário na sua vida. Para isso, né, para te ajudar a desenvolver esse hábito na sua vida, mas não só isso, para te ajudar a ter incríveis ganhos ao longo desse período que a gente vai estar junto, eu pensei nos 21 dias de desafios. Então esses 21 dias de desafios, como eu já falei bastante, eu vou repetir, são 21 dias de desafios, mas são desafios pequenos o suficiente para você para você não hesitar de fazer, não ficar criando justificativas, apesar de que eu sei que você vai criar justificativas para não fazer, porque eu já acompanhei pessoas, alunos e tal, que eu estipulava desafios tão pequenos, mas mesmo assim elas criavam justificativa para não fazer, cara. Então a gente é muito bom em enrolar a gente mesmo, a gente é muito bom em ficar criando justificativas, e esse é uma das principais coisas, inclusive a gente vai ter alguns desafios sobre essa questão, tá? A gente ficar enrolando a gente mesmo, essas desculpas que a gente fica criando pra gente não fazer as coisas. Então fique esperto em relação a isso, tá? Então, são desafios pequenos o suficiente para a gente ter o mínimo de hesitação possível, né? O mínimo de resistência possível, mas significativos o suficiente para a gente ter ganhos, tá? O propósito dos desafios é nos levar a um intenso processo de realizar tarefas fora do padrão, tá?
das quais nos proporcionem experiências que nos transformem, que mudem um pouco a nossa mentalidade, que mudem um pouco a forma como a gente pensa e sente sobre determinado tipo de coisa, né? Então, se a gente tem um conteúdo específico que eu vou compartilhar com você lá na semana 1, na semana 2, na semana 3 e tal, né? A própria apresentação, né? A própria apresentação que a gente vai fazer na primeira semana, que talvez você já tenha recebido o convite ou não, a própria apresentação é uma tarefa que era fora do padrão às vezes, porque a ideia, o convite é que ele seja um pouco fora do padrão, que ele te desafie um pouquinho, tá? Que a partir dela você vai ter uma experiência que vai, com certeza, vai te transformar. Na próxima vez que você tiver que se apresentar, com certeza você vai se apresentar melhor do que você se apresentou agora, né? Você vai ter um ganho, você vai, sei lá, você vai ter conhecimentos, você vai adquirir um certo tipo de de autoconhecimento a mais sobre você, né? E tudo mais. Isso vai servir em diversas situações. Por exemplo, numa entrevista de emprego, quando você estiver numa conversa, num relacionamento com alguma pessoa, né, do outro sexo, por exemplo, né, ou num ponto de networking, quando você vai ter que se apresentar seu trabalho e tudo mais, enfim, entende tudo isso. Beleza. A proposta também desse desafio é definir os desafios que sejam pequenos, né, que sejam impossíveis de serem realizados, mas que nós ganhamos através deles, né, que sejam impossíveis de serem realizados, mas que nós ganhamos através deles tração, né, aumentando um pouco o nível, e aí a gente vai aumentando o nível aos poucos, e isso vai nos tornando cada vez mais acostumados com o desconforto, e a gente fica ali na nossa zona de aprendizado, tá? A gente está sempre ali na nossa zona de aprendizado. A gente vai forçar bastante aí durante esses próximos dias para que isso se torne um hábito para você realmente, né? Lembrando que esses desafios, a gente fazer eles sozinho é uma coisa, agora a gente fazer eles em grupo é totalmente diferente. A gente vê pessoas fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo e tal, e se desafiando, e aprendendo, tendo grandes experiências. E aqui eu queria trazer um ponto, tá? O grupo ele pode ser tanto um impulsionador quanto um, sei lá, como é que fala? Um limitador, talvez. Você pode ver as pessoas crescendo e querer crescer também, né? As pessoas fazendo e querer fazer também. Isso te inspirar a fazer. Agora, você pode ver as pessoas fazendo e isso te inspirar a desaparecer. Agora, eu tenho duas coisas em relação a isso. Primeiro, eu vou estar no teu pé para que você não desapareça, para que você continue aparecendo. Keep showing up, tá? Segundo, não se deixe abalar pelo que os outros estão fazendo, tá? Pense que o seu caminho é o seu caminho, o seu processo é o seu processo, tá? Seu caminho só você pode trilhar, beleza? Lembre-se disso e bora junto e utilize o grupo ao máximo a teu favor, tá? Talvez eu vou pensar até em desafios de como você pode mudar essa mentalidade de que o grupo, né, vai te fazer passar vergonha, ao invés de o grupo, né, vai te inspirar e tudo mais, beleza? E cada desafio ele é importante que nós façamos ele com consciência, tá? É uma das coisas que a gente vai aprender na nossa segunda aula ao vivo, na segunda semana, e vai ser fundamental para que esses desafios sirvam realmente para que a gente tenha grandes aprendizados, tá? Então, não se esqueça de assistir a segunda aula, e eu tenho certeza que ela vai ser transformadora para você, tá? Segunda aula ao vivo. Se você perdeu a aula ao vivo, ela vai estar aqui disponível, beleza? Então, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre os 21 dias de desafios, tá? Todos os desafios eu vou compartilhar eles um dia antes. Eu não sei exatamente como é que eu vou fazer ainda. Talvez eu compartilhe todos os desafios com você antes, ou talvez não, porque isso pode gerar ansiedade, né? Mas todos os dias, logo pela manhãzinha, no início do dia, ou no final da noite anterior, eu vou compartilhar os desafios para você fazer, tá? E para que sejam feitos ao longo do nosso dia, tá? E eu já tenho um primeiro desafio para você que eu vou compartilhar na próxima aula aqui sobre a importância do grupo, beleza? E lá também eu vou explicar como é que vai funcionar esse formato do grupo e tal, para que você tenha total clareza de como se posicionar lá, beleza? Então, no próximo aula aqui